Dando continuidade, então nós temos agora a redução do terceiro para o primeiro quadrante. Então notem que nós estamos trabalhando com um arco AM, né, que mede alfa, e vamos fazer a comparação, né, com um arco AP, que podemos dizer assim, passa alfa graus a partir dos 180. Né? Nós já tínhamos do ponto A, fazendo essa volta até aqui 180, e então passamos alfa graus. Então notem que agora a gente vai fazer a comparação, essa relação, né, considerando o primeiro e o terceiro quadrante. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo. No terceiro ele é negativo. Então a gente vai ter que o seno de 180 mais alfa, ou seja, 180 mais alfa é um ângulo qualquer que está no terceiro quadrante, relacionando com o seno no primeiro quadrante, eles têm sinais trocados, porque o seno, né, no terceiro quadrante ele é negativo. Agora pensando no cosseno, o cosseno de 180 mais alfa, que é o cosseno desse ângulo que está no terceiro quadrante, ele também vai ter o sinal trocado, né, sinal oposto ao cosseno do ângulo que está no primeiro quadrante, porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, e no terceiro também é negativo. Já no caso da tangente, nós recordamos há pouco que a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro. Assim, quando eu pego a tangente para relacionar de 180 mais alfa, que é o ângulo do terceiro quadrante, com o ângulo do primeiro quadrante, alfa, elas têm o mesmo sinal, então não preciso colocar sinal de menos, né? Tem o mesmo sinal. No caso da cossecante, que é o inverso do seno, vai acontecer a mesma coisa. Se o seno troca de sinal, a cossecante também troca de sinal. 180 mais alfa, recordando, está no terceiro quadrante, e o alfa no primeiro. Agora, a secante do arco que está no terceiro quadrante, a secante é o inverso do cosseno. Então nós vamos ter a mesma relação do cosseno, né? Troca de sinal. E para concluir, a cotangente de 180 mais alfa é como a tangente, né, que não troca de sinal. Então, cotangente de alfa. Vamos ver alguns exemplos agora aqui. Recordando que a ideia do terceiro quadrante vai ser sempre descobrir quanto que está passando de 180. Quando eu estava falando lá do segundo quadrante, a gente perguntava quanto que falta para 180. Agora é quanto que sobra, né? Quanto que passa de 180. Nesse caso aqui, lembrando, do 200 graus, né, está no terceiro quadrante. Quanto que está passando? 20 graus, né? Passando de 180, 20 graus. E o seno no primeiro e no terceiro troca de sinal. Então, menos seno de 20 graus.
Agora, cosseno de 260. Quanto que está passando de 180? Então está passando 80 graus. O cosseno do terceiro para o primeiro também troca de sinal. Então, menos cosseno de 80 graus. No caso da tangente, a tangente é aquela que é positiva no primeiro e no terceiro. Então não troca de sinal, continua positivo. Então tangente é 230. Quanto que está passando de 180? 50. E assim por diante. Recordando, seno, cosseno, secante, cossecante troca de sinal. E preciso descobrir quanto que está passando do 180. E para concluir, então, nós temos a redução do quarto para o primeiro quadrante. Então, eu tenho o ângulo alfa que está no primeiro quadrante. Então, eu tenho aqui no caso do arco AQ, que é os 360 menos alfa. Então, o seno ele era positivo no primeiro e no segundo. Então, no quarto, o seno é negativo. Então, eu tenho que o seno de um arco que está no quarto quadrante, 360 menos alfa, e vai ser menos seno de alfa. Agora, no caso do cosseno, vocês lembram que nós comentamos antes que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante? Então, nesses dois quadrantes que a gente está falando agora, não muda de sinal. Então, eu vou ter aqui que o cosseno vai ser igual, o cosseno desse ângulo que está no quarto quadrante vai ser igual ao cosseno do ângulo que está no primeiro quadrante. No caso da tangente, troca de sinal, né? Porque a tangente é positiva no primeiro e no quarto é negativo. Então o resultado vai ser menos o valor da tangente no primeiro quadrante. E agora os demais são semelhantes, né? No caso da secante, secante é o inverso do cosseno, mesmo sinal. Mesmo sinal, então do quarto para o primeiro. A cossecante, que é o inverso do seno, troca de sinal. E para concluir, a cotangente do arco que está no quarto quadrante troca de sinal com o arco da cotangente que está no primeiro quadrante. Vamos ver alguns exemplos ainda. Recapitulando, no segundo quadrante eu perguntava quanto que falta para 180. No terceiro quadrante eu pergunto quanto que passou de 180. E agora no quarto quadrante eu pergunto quanto que falta para 360, para a volta completa. Recordando então aqui que o seno troca de sinal, então eu vou ter menos seno. Quanto que está faltando no 300 para chegar em 360? 60. O cosseno não troca de sinal, é o mesmo sinal, porque o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, e 340 está no quarto quadrante. Quanto que está faltando para 360? 20. A tangente troca de sinal. Quanto que falta para 360? 30. Então é isso até o momento.